Aleluia. Como é bom quando o nosso pastor está, né? Oh, meu Deus do céu, como ele faz falta. Glória a Deus. Mas servir ao Senhor é dessa forma, não é? Aonde o Senhor chama, ali nós estamos prontos a estar, a fazer o chamado. Porque o chamado, ele não é fácil, mas ele é gratificante, né, pastor? E como nos enche, como nos ensina e como a gente fica cheio da bondade do Senhor. E aqui estamos nós consagrando o mês de novembro, né? Mês de outubro, desculpa. Mês de outubro. Nós consagramos janeiro até hoje, outubro. Eu espero que você tenha entregado o seu melhor. Eu espero que você tenha dado de tudo para o Senhor. E eu sei que você tem dado, porque não tem sido fácil para estar aqui esses 10 dias, todos os dias, batendo, né? Firme, correndo na correria, e pega a criança e deixa a criança, às vezes sai do trabalho, vem sem tomar banho, sem jantar, mas Deus vê todas essas coisas. O Senhor, Ele sabe de tudo que a gente está fazendo. Ele tem cuidado de tudo que nós deixamos para Ele cuidar. E Ele tem sido um Deus tão poderoso, Ele tem sido um Deus tão cuidadoso comigo e com cada um de vocês. E eu acredito que cada um de vocês tem visto e tem ouvido o mover do Senhor sobre esse lugar. Cada dia, pastor, o Senhor tem colocado sobre essa igreja, pastor Luiz, uma pedra, uma peça fundamental num quebra-cabeça, como se fosse um quebra-cabeça. O Senhor, Ele está encaixando cada dia uma palavra sobre os nossos corações, aquela que nós precisamos entender e ser conduzidos pelo Espírito Santo a fazer com que o Senhor nos direcione para que nós possamos avançar nesse 2026. E nós não estamos aqui por estar, nós estamos aqui porque nós amamos a palavra do Senhor. Nós amamos o Senhor Jesus. Nós entregamos o nosso ano totalmente ao Senhor. Nós entregamos os nossos meses nas mãos do Senhor. E estamos todos os dias, nesses 10 dias, e eu acredito que tem mais 2 dias, e você vai vir e vai chegar aqui firme e forte para honrar e glorificar aquele que vivo está sobre as nossas vidas. E que nós possamos juntos fazer uma festa na quinta-feira. Que nós possamos juntos celebrar, mesmo sem ver o que Deus vai fazer, mas sabendo e testificando que Ele já está fazendo. Até os nossos olhos podem não ver, podem não estar enxergando, mas nós sabemos que Ele já está fazendo um milagre sobre a minha e sobre a tua vida. Eu acredito que nós vamos testificar grandes coisas sobre as nossas vidas, sobre esse ano, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu posso crer, eu posso falar para vocês que o nosso Pai, Ele é um Deus que surpreende os seus filhos. Quando nós entregamos totalmente a Ele, Ele somente surpreende. Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos e queremos. Esse é o Pai que tem cuidado de mim e de você. Amém? Dá uma salva de palmas a Ele, que Ele merece todo louvor. Aleluia! Glória a Deus! E nessa noite, nós vamos chamar para estar trazendo a palavra do Senhor, para estar encaixando mais uma palavra sobre as nossas vidas, o pastor Luiz Balbino. Glória a Deus, e as palmas para o Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia! Como o pastor fala, quem ainda não conhece o pastor Luiz Balbino aqui? Tem alguém? Glória a Deus. Pastor Luiz Balbino, uma bênção sobre as nossas vidas, vem com uma palavra, toda vez que ele vem aqui é manso, né? Com uma palavra mansa, mas de todo o coração, que parece que traz algo que renova as nossas forças, algo que transforma a nossa vida, as nossas mentes. Eu falo que abre o nosso intelectual, que o Senhor Jesus vem usar o Senhor esta noite, pastor.
que as bênçãos do céu venha sobre a tua vida como um canal sobre essa igreja. E que nós possamos receber do céu a palavra que vem edificar as nossas vidas em nome de Jesus. Seja usado para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Que privilégio poder estar aqui mais um dia para adorar, exaltar e bendizer o Senhor Jesus. Nessa igreja linda que está no nosso coração. Pastor Léo, pastora Graziela são queridos, têm sido bênção para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E é sempre uma honra poder estar aqui com vocês. Está feliz com Jesus? Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Como a pastora disse, eu sei que Deus tem falado em todos esses dias através da sua palavra sobre esse altar. Toda palavra que sai do altar é uma palavra profética. Mas eu quero também compartilhar algo ao seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Enquanto você encontra, também sou grato a Deus. Pastora Graziela, muito obrigado. Pastor Léo, um amigo querido. Hoje ele não pôde estar aqui com a gente. Realmente, ele faz muita falta, viu? Mas eu creio que o Senhor também o está usando, fazendo a obra de Deus, em nome de Jesus. Lucas 24, versículo 13. Pastor Cabral, amigo, também um privilégio revê-lo. Que Deus abençoe você e sua casa. Lucas 24, versículo 13. Se você encontrou, diga glória a Deus. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Se você puder, por mais um instante, feche os seus olhos comigo. Senhor, nós te damos graças por esse dia. Eu te dou graças pela tua presença que é tão real em nosso meio. Te damos graças pela tua palavra, pela adoração. Te damos graças pela comunhão que nós podemos desfrutar na tua casa. Mas eu também te peço que nesse momento, o Senhor torne a nossa mente e o nosso coração cativos, abertos, contritos ao teu Espírito Santo. Que nada, Pai, nada nos impeça de receber a porção daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que o amanhã não nos impeça, que as distrações não nos impeçam, que as preocupações não nos impeçam, que o depois não nos impeça, mas que nós possamos nesse momento estarmos preparados para receber tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. É nisso que cremos, é isso que oramos. E desde já nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Por gentileza, tome seu lugar, se assente, adorando, exaltando ao nome do Senhor Jesus. Esse é um texto muito conhecido, Lucas 24. O Dr. Lucas está falando sobre 2 discípulos que estavam caminhando no caminho de Emaús, e esse texto tem chamado muito a minha atenção, porque Jesus havia ensinado, pregado, discipulado, Jesus havia feito promessas, ensinamentos, mas toda a palavra liberada por Jesus, todo ensinamento e todo direcionamento que Jesus deu aos seus discípulos, nunca ficou subentendido. Jesus nunca deixou nada subentendido. Jesus sempre foi muito claro, preparando os discípulos para a sua ausência, dizendo: olha, vocês terão uma missão que talvez seja muito maior do que o que vocês estão acostumados a viver.
eu vou para o Pai. E quando eu não estiver mais aqui, é responsabilidade de vocês dar continuidade a tudo aquilo que nós temos iniciado. Então Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus fazia questão de deixar tudo isso alicerçado dentro dos discípulos, porque ele deixava muito claro: olha, vocês estão comigo hoje, mas chegará um dia em que vocês não terão mais a minha presença física. Estar com Jesus era muito fácil. Você imagina, os discípulos chegavam, Jesus pregava, Jesus curava, Jesus multiplicava pães e peixes. Se tinha coxo, andava, se tinha cego, enxergava, se tinha mudo, falava, se tinha morto, ressuscitava, porque eles estavam caminhando com Jesus. Mas Jesus estava dizendo: eu não estarei aqui para sempre. Eu não vou estar nessa terra ao lado de vocês por toda a eternidade. Quando chegar o momento da minha morte, que eu for ao céu, que eu for preparar lugar, eu não vou deixar vocês sozinhos. Mas Jesus libera agora uma posição, um lugar, um espaço. Jesus determina um laço geográfico dessa promessa. E ele faz uma ordem aos discípulos, dizendo o seguinte: ficai em Jerusalém. Ficai, permaneçam, estejam, não saiam. É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos: dias maus virão, problemas virão, desânimo virá, a vontade de vocês abandonarem esse espaço vai chegar, mas quando tudo isso vier, não saia de Jerusalém. Ainda que desanimado, ainda que descontente, ainda que triste, ainda que cansado, ainda que aflito, Jesus estava dizendo ao coração dos discípulos: esse é o lugar, esse é o ambiente, é esse o posicionamento, é essa a geografia que eu preparei. Jerusalém é o espaço que eu estou construindo, que eu estou preparando. É ali que Jesus está dando base, sustentação, alicerce, a promessa da vinda do Espírito Santo, dizendo: ficai em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, estejam em Jerusalém. E é a mesma promessa que Jesus faz a nós nos dias de hoje, dizendo: ainda que os problemas venham, ainda que as dificuldades venham, ainda que a ansiedade venha, os anseios, o medo do amanhã venha, a promessa de Jesus para nós é a mesma. Nós devemos ficar em Jerusalém, permanecer em Jerusalém, continuar em Jerusalém. Os discípulos estão recebendo de Jesus uma certeza de que é nesse lugar, é nesse ambiente, é nesse espaço que Ele está construindo, alicerçando e preparando o ambiente da promessa. Ficai em Jerusalém. Era a certeza de que eles tinham, que mesmo que Jesus já não estivesse mais presente, a promessa de Jesus os abraçaria, a promessa de Jesus os alcançaria. Mas o texto agora diz que naquele mesmo dia, que dia é esse? É o dia da ressurreição, é o dia mais importante da história do Evangelho. É o dia onde a glória do Filho de Deus é manifesta ao mundo. É o dia onde a ressurreição de Jesus é a demonstração do poder de Deus. É onde Jesus está olhando para a morte e dizendo: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, inferno, seu agrilhão? É o dia em que Jesus está ressuscitando dentre os mortos, para se fazer vitorioso em vida, para se fazer vitorioso dentre os homens. É o dia da manifestação do poder do Filho de Deus. É o dia mais grandioso da história do Evangelho. Mas Lucas faz questão de dizer que nesse dia, no dia da ressurreição, no dia da glória, no dia da manifestação, no dia do poder de Deus sendo revelado, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Perceba, Emaús fica a uns 10, 12 quilômetros de Jerusalém. Jesus havia liberado uma promessa dizendo: permaneçam, fiquem, continuem em Jerusalém. Jerusalém é o ambiente da promessa. Mas agora o texto diz que a morte de Jesus, a ausência de Jesus,
causa nesses discípulos uma vontade de sair do lugar da promessa, de sair do ambiente da promessa, de sair do centro da presença. Eles estão conversando sobre o que estava acontecendo. E o que é que estava acontecendo? Recapitulando a semana: traição de Jesus, entrega de Jesus, açoites, escárnios, julgamento, crucificação, morte de cruz, sepultamento no Gólgota. E tudo o que estava acontecendo causa um furor no coração desses dois discípulos, que agora eles estão saindo do ambiente da promessa, saindo da posição da promessa, saindo do lugar geográfico onde Jesus determinou, e estão caminhando rumo a Emaús. 15 diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia junto com eles. Você consegue mergulhar comigo nesse texto? Jesus havia feito uma promessa dizendo: fiquem em Jerusalém. Mas a morte de Jesus causa uma comoção no coração dos discípulos, que eles decidem voltar para Emaús, voltar para o lugar da sua origem, voltar para o lugar. Tá sabendo que vai ter mais um concurso pro TJ São Paulo? Sim, eu tô sabendo, é pro cargo de escrevente que exige só o ensino médio. Ué, mas esse concurso... Eles conversam, e a conversa começa a ficar acalorada, porque eles não só conversam, mas eles começam a discutir sobre a conversa. É mais ou menos um olhando para o outro e dizendo: eu disse para você que esse negócio de 12 dias era demais para mim. Eu falei para você que caminhar com Jesus era difícil. Você me fez abrir mão de tanta coisa. Olha, Ele me fez abrir mão de muitas coisas. Olha o que nós deixamos para trás. E agora, no momento que nós mais precisamos dEle, Ele não está aqui. E perceba como é um paralelo, porque enquanto eles estão caminhando, é naquele mesmo dia, eles estão caminhando pela morte, a ausência de Jesus, e enquanto isso Jesus ressuscita dentre os mortos, enquanto isso Jesus ressurge dentre os mortos, mas eles estão dizendo talvez: olha, eu não devia ter abandonado, eu não devia ter deixado tudo para trás, eu sabia que esse negócio de ser crente era uma furada, sabe, os discípulos estavam conversando talvez e discutindo, dizendo: olha, o que é que nós estamos tendo que fazer? Nós estamos voltando para Emaús de mãos vazias, nós estamos voltando para Emaús com as mãos carregadas de promessas, mas vazias de realidades. Cristo havia prometido coisas, mas o texto diz que enquanto eles conversam, e o assunto principal da conversa é Jesus, o centro da conversa é Jesus, o assunto da conversa é Jesus, mas o próprio Jesus chega perto deles. Mas eu acho muito engraçado que quando Jesus continua caminhando, o texto diz no 16: porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles estão conversando sobre Jesus, eles estão falando sobre Jesus, eles estão conversando e discutindo sobre Jesus, e falando sobre as promessas. Olha, Cristo havia prometido coisas, e eles estão indo a Emaús. Emaús é perto, de 10 a 12 quilômetros é muito perto, é um caminho próximo, mas tudo aquilo que nos tira do propósito, ainda que pareça perto, é longe demais. É só uma ligação, mas me tira do propósito, é longe. É só uma mensagem, mas me tira do propósito, é longe. É só um caminhar a mais, uma milha a mais, 1 quilômetro a mais, mas me tira do propósito, é longe. Eles estão saindo de Jerusalém, mas Jesus está indo atrás deles, mas eles não conseguem reconhecê-lo, porque a imagem que eles carregam de Jesus é de um Jesus do passado. A imagem que eles carregam de Jesus é de um Jesus ensanguentado, é de um Jesus sofrido, escarnecido, crucificado. Há uma região do nosso cérebro chamado córtex cerebral, e essa região é o nosso HD neurológico, são as memórias dos nossos sentidos. Tudo que você vê, ele grava. Tudo que a gente toca, ele grava.
Tudo que nós sentimos, cheiramos, ouvimos, Ele grava. É por isso que muitas vezes a gente escuta uma música e aquele som, aquela música, aquele ambiente nos traz memórias que talvez nem nós mesmos lembrávamos, mas o córtex cerebral está dizendo: essa memória lembra a tua infância, essa memória lembra o lugar de onde você conheceu alguém, essa música lembra um ambiente que você frequentou lá atrás. Sabe quando você entra num lugar e tem alguém cozinhando, e aí a gente sente aquele cheiro tão bom, e aí a gente diz: nossa, esse cheiro tem o cheiro da casa da minha avó, esse cheiro tem o cheiro da casa da minha mãe. É o córtex cerebral dizendo para nós que nós temos memórias daquele lugar, aquele ambiente. E os discípulos estão com uma memória de Jesus. Não é que eles não enxergam Jesus, eles não conseguem reconhecê-lo, porque a visão que eles têm é de um Jesus do passado, a visão que eles têm é de um Jesus crucificado, escarnecido, é de um Jesus que está sendo zombado, que está sendo moído pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões. Mas o Jesus que está caminhando com eles agora não é um Jesus do passado, mas é um Jesus do presente. É porque muitas vezes nós precisamos virar a página para avançar e entender que a nossa visão sobre Jesus precisa virar a página de Jesus. Nós estamos olhando somente para um Jesus que está pregado no madeiro, somente para um Jesus que está ensanguentado, mas nós precisamos entender que Ele é o mesmo Jesus que está glorificado, ressurreto e assentado à destra de Deus, o nosso Pai. É o mesmo Jesus que venceu a morte. Os discípulos não o reconhecem, porque a visão que eles têm é sobre o Jesus de Isaías 53, que diz: não havia nele boa aparência nem formosura. Nós olhamos para Ele, mas não havia beleza que nos agradasse. Eles estão cegos, porque eles não conseguem enxergar a ressurreição de Cristo. Mas o Jesus que está do lado deles é o Jesus de Filipenses capítulo 2 versículo 9, que diz: por isso Deus também o exaltou, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao nome sobre qual todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Ei, evangelho não é só sobre um Jesus ensanguentado, evangelho não é só sobre um Jesus crucificado, evangelho não é só sobre um Jesus que está no madeiro, mas evangelho é só sobre um Jesus que está ressuscitado e assentado à destra de Deus o Pai. Eu tenho uma palavra para você aqui. Em 2026 é o ano de nós mudarmos a realidade e a visão sobre Cristo. Nós somente imaginamos Cristo menor que os nossos problemas, menor que as nossas dificuldades, menor que as nossas aflições. Mas eu vim aqui com uma palavra de Deus para alguém. O nome de Jesus é muito maior. O nome de Jesus é maior que o teu problema. O nome de Jesus é maior do que a tua doença. O nome de Jesus é maior do que a enfermidade. O nome de Jesus é maior do que o diagnóstico. O nome de Jesus é maior do que o câncer. O nome de Jesus é maior do que a depressão. O nome de Jesus é muito maior. Aleluia. Aleluia. Versículo 17. Jesus chega, mas eles não conseguem reconhecê-lo, porque a visão que eles têm sobre Jesus ainda é de um Jesus do passado, mas o Jesus que está caminhando com eles é o Jesus do presente. E quantas vezes nós estamos caminhando e achando que quem está conosco é o Jesus do passado, mas Ele está dizendo: eu sou ressurreto, glorificado. É o nome que está acima de todos os nomes. O 17 diz: então Ele lhes perguntou, olha Jesus dizendo: o que é que vocês estão discutindo no caminho? E eles pararam entristecidos. E eles pararam entristecidos. Jesus havia ressuscitado. As mulheres foram ao sepulcro e não o encontraram. Os anjos disseram: porque procuram entre os mortos aquele que vivo está. Elas disseram aos discípulos, e alguns deles: não, eu preciso conferir isso com os meus próprios olhos. Então eles vão até o túmulo e eles percebem que Jesus não está lá. Meu irmão, você consegue imaginar? Os discípulos estão em festa,
Os discípulos estão eufóricos, dizendo: aquilo que ele disse que ia fazer, ele fez. Aquilo que ele disse que ia cumprir, ele cumpriu. Eu começo a imaginar uma festa dentro da casa. Os discípulos se alegrando, os discípulos comemorando, porque Jesus nos havia feito uma promessa dizendo: eu vou, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Agora eles percebem que de fato o corpo de Jesus não está lá, que Jesus já não está mais presente, que entre os mortos ele não se encontra, e então eles estão comemorando, festejando. Jesus aparece agora para dois discípulos que estão no caminho oposto à comemoração. Jesus poderia aparecer na casa de festa, Jesus poderia aparecer na casa de júbilo, Jesus poderia aparecer na casa onde os discípulos estavam comemorando a sua ressurreição, mas o texto diz que eles encontram dois discípulos que estavam tristes. Há estudos recentes do Instituto Mayo nos Estados Unidos, que é uma referência em neuropsiquiatria, neurociência, de que nós temos dificuldade de expressar aquilo que estamos sentindo. Nós somos especialistas em dizer aquilo que não sentimos. Quantas vezes a gente vem para um culto poderoso como esse, põe um sorriso no rosto, alguém nos dá um abraço, a gente sorri, abraça, mas por dentro só Deus sabe como está o nosso coração. Por dentro só Deus sabe como está a nossa alma. E o que eu acho mais interessante, pastor, é que Jesus nunca invalidou a nossa tristeza. Jesus sempre fez questão de mandar a tristeza embora e trazer alegria, mas Ele nunca invalidou os nossos sentimentos. É por isso que quando Jesus estava no Getsemane com os discípulos, Ele olha para eles e diz: como homem, a minha alma está amargurada até a minha morte, mas como Deus, eu sou um Deus que vem para trazer alegria. Jesus não invalida os nossos sentimentos. Jesus está encontrando aqueles discípulos porque eles estão felizes, porque eles estão festejando. Alguns permaneceram em Jerusalém debaixo da palavra profética de Jesus, comemorando a sua ressurreição, mas há dois que estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús, e Jesus os encontra no meio do caminho, porque Jesus não invalida a nossa tristeza. Jesus não invalida os nossos sentimentos. Eles estão saindo por quê? Porque eles estão tristes. O que os move do lugar da promessa é um sentimento: tristeza. Porque a tristeza, muitas vezes, ela nos faz movimentar quando não era para a gente se movimentar. Muitas vezes a tristeza nos faz tomar decisões que não eram para ser tomadas. Muitas vezes a tristeza nos faz abrir mão de coisas que nós não poderíamos renunciar. Muitas vezes a tristeza nos faz perder aquilo que não era para perder, fazer aquilo que não era para fazer, fechar acordos que não eram para ser fechados, abrir mão de coisas que não eram para ser renunciadas. Jesus disse: ficai em Jerusalém. Mas a tristeza no coração dos discípulos os faz abrir mão do lugar da promessa. E agora eles estão caminhando em sentido oposto. Mas Jesus não invalida a promessa, porque Jesus está nos dizendo: quando você tem coragem de colocar para fora aquilo que sente, eu me aproximo. Quando você tem coragem de expressar aquilo que tem te incomodado, Ele se aproxima. O nosso problema é que muitas vezes nós não queremos colocar aos pés de Jesus aquilo que está dentro do nosso coração. Nós não queremos colocar no altar do Senhor as aflições, os medos, as preocupações. Mas o que vão pensar de mim? Se alguém me chamar para ir lá na frente, para depositar no Senhor as minhas orações, as minhas aflições, alguém vai pensar que eu sou fraco, alguém vai pensar que eu não tenho forças, alguém vai pensar que eu não estou conseguindo. E Jesus está encorajando a nossa vida, através da vida desses discípulos, de dizer: coloca para fora. Talvez você tomou um banho, você trocou de roupa, você veio para cá, você colocou um rosto, um sorriso no seu rosto, você passou uma maquiagem, você limpou o teu rosto, você arrumou o teu cabelo, você colocou a tua melhor roupa e veio, mas só Deus sabe como está o coração, só Deus sabe como está a alma, mas a tristeza não te impediu de chegar no lugar do propósito. Eu conheço uma mulher na Bíblia que ela estava triste, mas a tristeza nunca fez com que ela deixasse de adorar. Ana, todos os anos, ia até Siló para adorar, e o texto é claro, pastor, quando diz que ela ia triste, e ela voltava triste, mas ela não deixava de estar no altar do Senhor. Ela ia triste porque não gerava, ela orava e voltava triste porque
porque não gerava, mas todos os anos ela estava no altar do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para você, nesse ano de 2026, eu não sei como você chegou até aqui, e talvez o seu coração não esteja tão alegre como você está, mas eu quero te encorajar a não caminhar pelos seus sentimentos. A tristeza não vai te tirar do altar, a tristeza não vai te tirar da posição do Senhor, a tristeza não vai te tirar do ambiente em que Deus preparou para você. Levante a tua mão direita que eu quero liberar uma palavra sobre essa casa. Eu sinto uma graça poderosa de Deus aqui. 2026 é um ano em que você não caminhará pela tristeza, em que você não caminhará pelos sentimentos que têm tomado conta do teu coração, mas o dia que a tristeza bater a tua porta, Deus vai te encher de alegria, para você se levantar e dizer: eu não vou deixar de congregar, eu não vou deixar de estar na casa do Senhor. Eu quero te encorajar. Você está terminando 12 dias, mas quando esses 12 dias terminarem, no dia que a tristeza bater a tua porta, você vai dizer: eu vou, porque quando eu estar na casa do Senhor, quando eu estiver no altar do Senhor, Deus derramará uma porção de renovo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você pode por alguns segundos, levante a mão para adorar. Quantas vezes a tristeza nos movimenta num ambiente que não é para nos movimentar? Mas o que eu acho mais interessante é que Jesus não vai para a casa de festa, Jesus vai para o caminho da tristeza. E no caminho de Emaús, quando ele encontra dois discípulos que por algum motivo decidiram entrar por lugares que não era para entrar, fazer caminhos que não eram para ser feitos. Sabe quando a gente vai para algum lugar? Você já usou aqueles aplicativos de navegação? Waze, Google Maps, Guia, sabe aqueles aplicativos que a gente coloca o endereço? Eu não sei chegar, mas ele sabe. Se ele sabe, ele vai me levar lá. E aí nós vamos andando e o aplicativo vai dizendo o quê? A 100 metros, vira direita. 300 metros, vira esquerda. A 1 quilômetro, lombada. Olha, tem polícia lá na frente, coloca o cinto de segurança, reduz a velocidade, liga os faróis. É como um direcionamento dentro de uma rota. Isso é um aplicativo de navegação. Um aplicativo de navegação é algo que nos conduz ao nosso destino. Jesus havia dado um destino aos discípulos. Qual era o endereço que Jesus havia inserido no GPS deles? Jerusalém. Mas sabe quando a gente erra o caminho? Sabe quando era para você continuar reto e você dobrou à esquerda? Ou quando era para você virar à direita e você continuou reto? E aí você percebe que o aplicativo começa a pensar, e quando ele pensa, uma voz brada dentro daquele carro, e alguém diz assim, ó: recalculando a rota. Jesus está olhando para os discípulos no caminho de Emaús, os encontrando, porque por algum motivo eles entraram num lugar que não era para entrar. Eles entraram em uma saída que não era para sair. Eles fizeram um contorno que não precisava ser feito. Mas Jesus está os encontrando para dizer: eu vim aqui só para recalcular a rota de vocês. Eu estou te encontrando para te reposicionar dentro do propósito. Eu estou te encontrando e gritando dentro da tua alma que eu vou te recalcular em direção ao que eu já prometi. Eu sinto uma autoridade de Deus para liberar uma palavra para alguém. 2026 é um ano de avançar, porque Deus está te encontrando nesse caminho para recalcular a sua rota em direção ao propósito, para recalcular a sua rota em direção ao seu destino, para recalcular a sua rota em direção ao que Ele já preparou. Eu não sei se você andou 100 metros a mais, eu não sei se você andou 1 quilômetro a mais, eu não sei se você entrou por um caminho, entrou por outro caminho. Você disse: eu vou fazer do meu jeito, eu vou tentar ir por aqui, eu vou tentar ir por ali, eu vou tentar fazer da minha forma. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para dizer: esse é o ano em que eu estou te reposicionando, eu estou reconfigurando, eu estou recalculando, eu estou redirecionando. Oh, aleluia! Eu sinto uma autoridade de Deus aqui. Talvez faz tempo que
você está andando num caminho contrário da tua promessa. Faz tempo que você não serve mais, faz tempo que você não canta mais, não prega mais, não adora mais, não serve mais, mas Jesus te trouxe aqui para dizer: é nesse ano de 2026 que eu estou te encontrando nesse caminho, para recalcular a tua rota e te reposicionar rumo ao centro daquilo que eu já preparei para você e para a tua casa. Levante a tua mão que eu quero liberar uma palavra sobre essa casa. Nesse ano de 2026, Jesus recalculará a tua rota, Jesus te redirecionará o caminho. Não estranhe se uma chama começar a arder de novo, não estranhe se uma chama começar a pegar fogo de novo. Mas pastor, faz muito tempo, eu nem lembro mais. Mas Jesus está te encontrando, Jesus está te encontrando aqui, Jesus está te procurando no caminho para dizer: eu só estou te reposicionando por um caminho que você não deveria ter saído. Você tentou fazer do teu jeito, você tentou caminhar por um lugar que eu disse para não entrar, mas eu estou reconfigurando a tua rota para dizer: Jerusalém é o teu destino, Jerusalém é o teu ambiente, Jerusalém é o teu lugar. Sabe o que eu acho mais interessante? É que quando nós erramos o caminho, o aplicativo não diz que vai mudar o nosso destino, ele diz que vai mudar a nossa destino. É o mesmo. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês saíram, mas eu só vim ao encontro para dizer que o destino permanece o mesmo. A tristeza te fez se movimentar, as dores, as preocupações nos fazem sair do ambiente do propósito, mas Jesus nos encontra para dizer: volta, recalcula, eu estou fazendo de novo com que você esteja no meu. Os discípulos estão tristes, e quando Jesus chega, Jesus está como dono da alegria, trazendo para eles uma injeção de ânimo para colocá-los de volta no caminho. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele começa a entender o problema. 17, ele faz uma pergunta: o que é que vocês estão discutindo? E no 19 ele faz a segunda pergunta: do que se trata? Eles estão tristes. E Jesus então agora vai curar o quê? Ele faz duas perguntas: o que vocês estão discutindo? Do que se trata? Jesus está fazendo uma sessão de terapia com os discípulos. Eu curo alma, eu curo corpo e espírito. É Jesus dizendo: põe para fora. O que é que está preocupando seu coração? O que é que está te impedindo de ficar no lugar da promessa? O que é que está te impedindo de permanecer debaixo da palavra? É uma terapia de Jesus nos 12 quilômetros dizendo: põe para fora. Até agora vocês estão tristes, mas não estão colocando para fora. Coloca para fora. E eles começam: olha, Jesus, aquilo que aconteceu com o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras diante de Deus, do povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Nós esperávamos que fosse Ele quem redimiria Israel, mas depois de tudo isso, estamos já no terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, e indo de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que afirmavam que Ele está vivo. E de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram.
Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Jesus está dizendo: está triste por quê? Coloca para fora. Aí os discípulos começam a dizer: estou triste, Jesus, estou triste porque alguns viram o túmulo vazio e a gente não viu, estou triste porque alguns sabem que ele ressuscitou e a gente está na dúvida, estamos tristes porque alguns tiveram algumas experiências, mas a gente não teve. Jesus os encontrou tristes, mas agora ele vai começar a curar a tristeza, e Jesus nos ensina o melhor método para mandar a tristeza embora. Sabe qual é? É a exposição da palavra de Deus. Não há nenhum método que seja mais infalível para mandar a tristeza embora do que a exposição dessa palavra. Os dois estavam tristes, não estavam reconhecendo a Jesus, mas Jesus diz: então vamos pelo caminho que eu vou pregar para vocês a palavra. Lá no Gênesis eu fui com Moisés, lá no Gênesis eu fui com Abraão, eu fui no Êxodo com Moisés na saída do Egito, eu fui com Josué nas pelejas, eu fui com os juízes, eu fui com os profetas, eu fui com Davi, eu fui com Samuel, eu fui com Jeremias, eu fui com Isaías, eu fui com Ezequiel, eu fui com Daniel, eu fui com Obadias, eu fui com Amós lá no campo, enquanto ele estava cuidando dos bois. Fui eu que encontrei Elias lá em Tisbé, fui eu que encontrei Eliseu no campo arando a terra na 12ª junta de bois. E Jesus está pregando a palavra, e enquanto ele prega a palavra, o texto diz que a tristeza está indo embora. Por quê? Porque só há um método de nós mandarmos a tristeza embora, e esse método é a exposição da palavra de Deus. Eu quero te dizer, os vícios não mandam a alegria embora, a tristeza embora, perdão. Os vícios não mandam a dor embora. A pornografia, a bebida, as drogas, o jogo, o vício, nada disso tem o poder de mandar a tristeza embora. Mas há um poder que está dentro dessa palavra, que quando você entra por aquela porta, não importa como você chegou, mas aqui haverá alguém com uma palavra liberada da parte de Deus. E enquanto alguém libera uma palavra dentro da casa do Senhor, até a tristeza precisa saltar de alegria. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não importa como você estiver, venha para essa casa, porque quando você entra por aquela porta, nesse altar haverá alguém com a palavra de Deus aberta para liberar uma palavra que redicionará o teu coração para uma estação de alegria. Levante a tua mão que eu quero liberar uma palavra sobre você. O Espírito de Deus, através da exposição da palavra nesses 12 dias, está mandando embora a tristeza, está mandando embora a depressão, está mandando embora a síndrome do pânico. Eu quero mandar embora agora em nome de Jesus. Síndrome do pânico vai embora, ansiedade vai embora, dor vai embora, depressão vai embora, espírito suicida vai embora, porque debaixo da palavra do Espírito de Deus, nós liberamos uma porção de alegria. É alegria para a tua casa, é alegria para a tua família, é alegria para o teu casamento, é alegria para a tua empresa, é alegria para os teus filhos, é alegria para o teu marido, é alegria para a tua esposa, é alegria para a tua casa. Se você acredita nisso, por um minuto levante a mão para adorar. Será que você pode adorar ao dono da alegria? Será que você pode adorar ao dono da alegria? Enquanto você adora aqui, Jesus está dizendo: eu te encontrei no caminho, eu te encontrei nesse ambiente, eu te encontrei nesse lugar. Você até chegou triste, mas há uma alegria do céu sendo derramada sobre a tua vida. Você até entrou desanimado, mas há uma porção. Vai, eu quero ouvir a voz da igreja, eu quero ouvir a voz da igreja, a igreja que adora em alegria, dizendo: Senhor, ei, rebacando, rebarabassurie, uriamavai, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz. Enquanto você adora, Jesus te encontra no caminho. Enquanto você adora, Jesus muda a tua rota. Enquanto você adora, Jesus está dizendo: eu estou te redirecionando ao lugar da promessa.
28, quando se aproximavam da aldeia, Jesus fez menção de passar adiante. Jesus está pregando a palavra, ensinando, mandando a alegria embora. E agora, a tristeza já foi embora, a alegria já tomou conta do coração. Então Jesus diz assim: esse é o destino de vocês, sabe? Se é aqui que vocês querem ficar, eu estou indo embora. Mas o texto diz: mas eles convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, o dia está chegando ao fim. Sabe, os discípulos estão olhando para aquele homem, ainda que não reconheçam que ele é Jesus o Cristo. É como se eles estivessem dizendo assim: fica, Jesus, só mais um pouquinho. Fica, Jesus, só mais um pouquinho. Sabe quando ele nos encontrou no meio do caminho, que parece que a gente não queria ir para lugar nenhum, mas quando ele nos encontrou, ele mandou a tristeza embora, encheu o nosso coração de alegria. A gente está dizendo: eu não quero mais nada, eu só quero a companhia dele, eu só quero a presença dele. E aí a gente vem para um lugar, um ambiente como esse, e está dizendo: fica, Jesus, só mais um pouquinho. Será que você pode declarar isso sobre a sua vida? Diga para ele, diga: fica, Jesus, fica na minha casa, fica na minha vida, fica na minha família, fica, Jesus, só mais um pouquinho. E Jesus fica. Mas quando Jesus fica, o texto diz que eles foram à mesa, eles andaram, eles caminharam, Jesus pregou a palavra, Jesus mandou a tristeza embora, Jesus os encheu de alegria, o coração já estava cheio de vigor, mas agora Jesus os leva à mesa, porque Jesus está ensinando aos discípulos que independente do caminho, sempre haverá pão sobre a mesa. Independente de como você chegou por aquela porta, sempre haverá pão sobre a mesa. É por isso que nós nos sentamos à mesa, nós nos alimentamos à mesa, é por isso que nós participamos da mesa, é por isso que todos os cultos Deus prepara um banquete à mesa, porque independentemente que o caminho tenha sido de tristezas, quando nós chegamos aqui, Jesus está dizendo: na mesa tem pão para a tua casa, na mesa tem pão para a tua família, na mesa tem pão para a tua vida, na mesa tem pão para a tua semana. Talvez no dia você ouviu o que não queria ouvir, você viu o que não queria ver, você escutou o que não queria escutar, aconteceu alguma situação que você não queria participar, mas aí você veio, e quando você entrou por aquela porta, Jesus te convida a sentar à mesa para dizer: senta, porque nunca faltará pão sobre a mesa do Pai. Ele pegou o pão, ele abençoou o pão, ele partiu o pão, e o texto diz: então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava a respeito das Escrituras? É a exposição da palavra que faz a tristeza ir embora. Agora eles não estão mais tristes, mas eles estão com o coração ardendo pela presença de Jesus. O partir do pão traz a nós a revelação de quem Ele é. É a mesa da revelação que traz a revelação de quem Jesus é. Mas olha o que eu acho interessante para a gente orar no 33. E na mesma hora. E na mesma hora. Algumas traduções dizem imediatamente. Olha lá. Imediatamente. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os outros discípulos. Jesus havia liberado uma palavra, e qual era a palavra? Ficai em Jerusalém. Mas a tristeza mudou a rota, a tristeza direcionou a rota, a tristeza fez os discípulos perderem o caminho, e eles estão caminhando para Emaús, mas Jesus os encontra no meio do caminho. Jesus manda a tristeza embora, enche o coração de alegria, e no partir o pão, Jesus revela quem Ele é, e o texto diz que imediatamente, na mesma hora, os discípulos
discípulos dão um salto da mesa. Eu imagino um olhando para o outro e dizendo: eu não sei você, mas eu não fico mais um segundo em Emaús. Aí o outro podia dizer: mas eu estou cansado, a gente caminhou 12 quilômetros, a gente nem tomou um banho, talvez já era de noite, mas eles estavam dizendo: é imediatamente, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é semana que vem, não é o mês que vem, não é o ano que vem, é agora. Jesus está recalculando a minha rota para voltar ao rumo do propósito. Eu quero liberar uma palavra para você. Jesus te trouxe aqui hoje porque essa é uma noite de rota recalculada. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é semana que vem, não é ano que vem, não é no próximo projeto, é agora. Jesus está te convidando. Uma voz do céu está bradando sobre você e dizendo: rota recalculada. Eu vim para redirecionar você, eu vim para recalcular o teu caminho, eu vim para te colocar de volta no propósito. Oh, aleluia. Eu te encontrei, estava até triste, mas a gente assentou à mesa, tem pão sobre a mesa, tem graça sobre a mesa, tem perdão sobre a mesa, tem revelação sobre a mesa, e é por causa da mesa que eu estou te redirecionando para Jerusalém. Imediatamente, o texto diz que os discípulos não param, não esperam, não ficam, eles não vão nem dormir para descansar, eles batem em retirada para Jerusalém. E aí Atos capítulo 1 versículo 8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens de branco se puseram e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, ele também virá de modo como viram subir. 12. Então os discípulos voltaram para Jerusalém, e a distância da cidade é de 1 quilômetro. E quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão Zelote, Judas filho de Tiago, e todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria mãe de Jesus, os irmãos dele. E naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, e formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Eu não sei o nome de todos, eu sei o nome de alguns discípulos, mas eu sei que no meio dos 120 estavam 2 que alguns dias atrás estavam caminhando rumo a Emaús, mas Jesus os encontrou, Jesus os curou, Jesus mandou embora a tristeza, Jesus os encheu de alegria, Jesus partiu o pão e disse para eles: eu estou recalculando a rota de vocês, porque a promessa está em Jerusalém. E agora, Atos capítulo de número 2, junto dos 118 estão 2 orando, dizendo: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Até ontem eu estava no caminho tentando fugir, mas o Senhor me encontrou. É por isso que hoje eu estou no propósito dizendo: vem Espírito. Eu até tentei fazer do meu jeito, mas o Senhor me redirecionou. Vem Espírito. Eu até tentei caminhar 1 milha a mais, mas o Senhor me encontrou. Vem Espírito. E oravam unânimes. E Atos capítulo 2 diz: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e apareceram distribuídas por eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios. Ei, quem participa da mesa da revelação recebe fogo do céu. Quem participa da mesa do pão recebe fogo do céu. Eu tenho uma palavra de Deus para você: enquanto houver pão sobre a mesa, haverá fogo do céu sobre as nossas cabeças. Enquanto houver palavra sobre a mesa, haverá fogo do céu sobre as nossas cabeças.
Eu vim da minha casa aqui para liberar uma palavra para alguém. Permaneça em Jerusalém. Jesus recalculou a tua rota para dizer: é nesse ambiente que eu quero você, é nesse lugar que eu quero você, é nesse ambiente que eu preparei, que eu alicercei, que eu estruturei. Todos foram cheios. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Será que por alguns segundos você pode fechar os seus olhos, levantar as suas mãos? Eu sinto uma graça, eu sinto uma autoridade profética de Deus aqui. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Eu vou liberar uma palavra. Você não vai ficar pelo caminho. Você não vai ficar em Emaús. Jesus está te redirecionando para você. Eu tenho uma promessa em Jerusalém. Eu tenho um Espírito Santo para derramar em Jerusalém. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Vai, eu quero ouvir a voz da igreja. Será que por um minuto você pode adorar ao dono da palavra? Será que por um minuto você pode adorar ao dono da presença? Se você fala em outras línguas, fale agora. Se faz tempo que você não sente essa presença, hoje é noite do teu renovo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, Ele pode te batizar aqui hoje, porque a presença, a presença, a presença. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Jesus está te recalculando a rota para dizer: você não vai ficar no caminho. A promessa está de pé, a palavra está de pé, o ambiente está de pé, Jerusalém está de pé. Eu sinto uma graça e uma autoridade profética de Deus aqui. Jesus está te redirecionando ao ambiente da promessa. Jesus está recalculando a tua rota ao ambiente da promessa. Talvez o inimigo tentou por algum motivo te tirar desse lugar, desse ambiente, mas Jesus te trouxe aqui para dizer: eu não mudei, a minha palavra não mudou, a minha promessa não mudou. Eu estou recalculando a tua rota para te colocar na posição de viver o extraordinário de Deus. É ano de avançar, é ano de caminhar, mas Jesus está te convidando a caminhar debaixo do propósito. Vai, eu quero ouvir a voz da igreja por um minuto. Eu quero ouvir a tua voz por um minuto. Ore agora, ore agora, ore agora, ore agora. Eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa recalcular e reposicionar, mas ore agora, ore agora. Há uma presença de Deus, há uma graça de Deus, há um ambiente profético de Deus. Vai, eu quero ouvir a tua voz. Oh, rebas, há uma graça poderosa, há uma graça poderosa. Espírito de Deus, eu creio no poder que há sobre a tua palavra. Eu creio sobre essa casa, e essa casa está caminhando debaixo de uma palavra profética. Eu creio que essa igreja está caminhando dentro de um propósito, mas eu também creio que o Senhor está levantando aqui nessa noite pessoas que talvez estavam no caminho, mas o Senhor os está colocando no centro do propósito. Não pregava, mas vai voltar a pregar. Faz tempo que não canta, vai voltar a cantar. Faz tempo que não serve, mas vai voltar a servir. Faz tempo que não está no caminho, mas Jesus está posicionando para dizer: é tempo de avanço, é tempo de crescimento, é tempo de caminhar rumo a Jerusalém, é tempo de caminhar para o centro da vontade de Deus. Com a permissão da pastora, se coloque de pé, de olhos fechados. Eu quero orar por você. De olhos fechados, boca aberta, nesse clamor, nesse espírito, nesse ambiente. Há uma graça poderosa de Deus, há um ambiente profético de Deus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem. A oração dos discípulos era só uma: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito,
Vem Espírito, que esse seja o nosso clamor, vai, é só você chamar que Ele vem, diga: vem Espírito. Ele está te recondicionando, te recalculando, te redirecionando, vai, vem Espírito, vem Espírito, oh, rebarabas. Adore enquanto louvamos, adore enquanto louvamos. Há uma graça, há um ambiente profético, há uma estrutura que Deus já preparou, já construiu. Durante esses 10 dias o Senhor vem construindo um ambiente para dizer: é nesse espaço, é nesse lugar, e eu quero você em Jerusalém. Espero um tempo de avanço, um tempo de crescimento, mas Senhor, nós também liberamos um tempo de avivamento. É um redirecionamento para o Teu Espírito. O Senhor está nos recondicionando, recalculando a nossa rota, para que nós possamos caminhar a Jerusalém. Não nos afaste da Tua presença, não nos afaste do Teu Espírito, mas se algum motivo nos levar ao caminho, que o Senhor nos encontre, mande a tristeza embora, mas nos coloque de volta no centro do propósito. Senhor, eu oro aqui nessa noite, que o Senhor está reativando dons, que o Senhor está reativando ministérios, que o Senhor está reativando pessoas para produzirem no Teu reino, no centro da Tua vontade, recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota, nos colocando de volta no caminho, porque eu creio que o Senhor preparou a promessa para cada um de nós. É nisso que cremos, é nisso que oramos, e é nisso que louvamos o Teu nome. Se você pode, levante a tua mão, por um minuto, adore, exalte, engrandeça ao nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele encaixa como uma peça de quebra-cabeça. E o primeiro dia da campanha foi exatamente para nós fazermos com que a nossa rota, para nós não desistirmos da nossa rota. O pastor Abner veio e falou claramente para nós continuarmos na rota certa de Jesus. E eu não estava entendendo direito. Tem coisas na vida da gente que a gente não entende quando o Senhor fala. Tem coisas que a gente passa que a gente também não entende. Há um mês atrás, eu não estava entendendo muitas coisas. E eu estava pensando comigo que Deus tinha mudado a direção da minha vida, tinha mudado a minha rota, que tudo que tinha prometido já não ia mais acontecer. Mas o Senhor é um Deus que tudo que promete, Ele cumpre. O Senhor é um Deus que
promete, faz. E eu confesso para os irmãos que eu comecei um ano achando que o que Deus tinha prometido não ia mais acontecer. E hoje, sentada ali, eu pude testificar que tudo que Ele promete, nós podemos estar caminhando, podemos até mudar a rota, mas o Senhor, Ele nos coloca na direção dEle, no propósito dEle, no querer dEle, tudo conforme os planos dEle, porque Ele é aquele que cumpre, Ele é aquele que promete sobre a minha e sobre a tua vida. Então, que nesta noite, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que Deus tem prometido para a sua vida, mas eu sei que Ele pode mudar a direção, Ele pode mudar a rota, Ele faz tudo, Ele tudo conhece, Ele sabe do que nós precisamos. Porque no meio dessa trajetória, no meio dessa rota, no meio desse percurso, Ele está nos direcionando, Ele está nos ensinando, Ele está nos posicionando a cada dia a podermos receber o poder da promessa que Ele tem nos entregado. Então que você não desista, assim como eu não desistimos do propósito do Senhor. Siga em frente, avance. Pode ser que nesse ano você não receba a promessa que você tem colocado nos seus papéis. Pode ser que nesse ano seja um ano de dificuldade, pode ser que você tenha um ano de alegria, pode ser. Com o Senhor nós vamos caminhar junto, nós vamos seguir em frente, nós possamos andar, percorrer a rota, mas nós vamos chegar afirmados naquele que é vivo está e que prometeu e que há de cumprir sobre as nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, exaltado aquele que vivo estás. Aleluia! Somente creia que Ele é que faz infinitamente mais, e Ele tem ainda 2 dias para derramar sobre os nossos corações. O meu coração está queimando, o meu coração, a minha alma está queimando. Receba do altar do Senhor para a tua e para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, pastor. Que o Senhor continue te usando, te capacitando e te direcionando aonde abrir a tua boca, aonde colocar as plantas de seus pés. Que o Senhor venha a ser usado, em nome de Jesus. Cuida da casa do teu filho, Pai. Cuida dos filhos da esposa. Cuida, Deus, aonde ele estiver, no trabalho, Jesus, na igreja, Deus. Cuida em todos os caminhos, no lazer, Senhor. Que esse instrumento, Pai, seja, Senhor, tocado sobre as tuas mãos. E que ele possa, Senhor, ganhar alma, Senhor, para ti. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Para que teu nome venha a ser glorificado em todo o tempo. Amém e amém. E que assim seja. Em nome do Senhor Jesus. E as palmas para o Senhor Jesus. Essa é uma lembrança, pastor, uma pequena lembrança de todo o nosso coração da Igreja Avenida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, aleluia, como Ele faz infinitamente mais, não é verdade?
Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Irmãos, vou passar o recado. Amanhã nós vamos consagrar o nosso mês de novembro. Glória a Deus! Aleluia! E Deus tem muito mais para nos entregar. Como Ele tem grandes coisas. Nós entramos aqui achando que Deus não ia falar muita coisa, mas o Senhor, Ele nos entrega como um banquete. Amém? Então você ainda tem muito mais a receber. Não deixe de estar amanhã. Amanhã vai ser o pastor Fernando Lopes. Aleluia! Glória a Deus! Uma palavra de sabedoria, de ousadia, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor te use, te capacite, pastor, em nome de Jesus. Que as palavras do céu venham a ser tocadas sobre esta igreja, em nome de Jesus. Sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então, não perca, amanhã, culto às 7h30. Não chegue atrasado, irmãos. Tente chegar no horário, para que a gente possa começar um culto agradável no templo do Senhor. Amém? Tem mais um recadinho? Ajuda a gente aí, porque, né? Os jovens tem aqui. Então tem um recado dos jovens para toda a igreja. Eu sou jovens. Vocês todos são jovens. Então toda a igreja está convidada a estar no dia 24 aqui na igreja conosco. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Lembrando a vocês que a confirmação para o dia 24 de janeiro, o primeiro culto Connect Fire do ano, é até dia 15 de janeiro, o último dia da campanha. Peço que todos vocês falem com a nossa líder, Aninha. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima edição do Jornal da IEQ Avenida. Glória a Deus, aleluia. Você que pode, dia 24 de janeiro, às 7h30, aqui na igreja, venha, dá o seu nome para Ana, para Malu. Malu está lá em cima, para Esther, dá um nome para essas meninas, para que elas possam se organizar, porque no final vai ter um cachorro quente, é isso? Vai ter um cachorro quente, então precisa se organizar para não fazer de mais ou fazer de menos, então precisa, e vamos apoiar a igreja, amém? Tem mais algum recado? Acho que só isso, né? Então amanhã eu espero vocês, vamos levantar o nosso pedido de oração. Você fez o seu pedido, você colocou aí o pedido do mês de outubro, que você possa vir aqui, declarando, e assim como o pastor Léo fala, marchando e crendo que a vitória já está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Que você possa vir aqui, acreditando, em nome de Jesus. Venha, traga com fé, porque a fé, ela move montanhas, em nome de Jesus, amém? Pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, Ana. Glória a Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estão os pedidos, Pai. Eu não sei, Pai, mas o Senhor conhece a cada palavra que aqui foi escrita. Então, Senhor, haja, Senhor, com tua providência e faça, Senhor, o que tem de tristeza sumir e dar um gozo de alegria sobre essas vidas, em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, testificar os teus grandes feitos para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. O pastor faz, nós somos liderados do pastor. Então nós temos que seguir a linhagem do pastor. Amém? O pastor vai
de janeiro a outubro, né, Rê? A gente tem que ser igual, né? Para não mudar, porque senão a gente sente mais falta ainda. Então vamos lá. Malu, põe aí. É eu que falo. Ah, é? Não, é janeiro agora que eu falo, né? Janeiro. Consagrado. Fevereiro. Consagrado. Mas você não vai mudar? Não muda mais. Março. Consagrado. Abril. Consagrado. Maio. Consagrado. Junho. Consagrado. Julho. Consagrado. Agosto. Consagrado. Setembro. Consagrado. Outubro. Aleluia! Glória a Deus! Que o nosso ano seja todo consagrado ao nosso Deus. Aleluia! Se Ele fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Vamos voltar à nossa casa, à nossa mansão, aquela que o Senhor nos entregou e que tem que ser o melhor lugar, porque a nossa casa é um pedacinho do céu. Aleluia! Levanta a sua mão o mais alto que você puder. Senhor, meu Deus e meu Pai, que culto maravilhoso, Senhor. Que presença é essa, Deus? Obrigada pelo teu derramar, obrigada pelo teu fazer, pelo teu falar, Pai. Obrigada por tudo, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Exaltado o teu nome, Senhor. Nos leva, Senhor, ao nosso lar, debaixo da tua proteção, Pai. Nos dá uma noite totalmente do teu sono tranquilo. E faz, Senhor, com que nós possamos repousar num sono, Senhor, agradável. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos proteger. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Gente, sumiu a bênção apostólica. Olha se meu pastor, se meu professor está aqui. Já tiro zero. Ai, Jesus. Que a glória de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todo o coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vão em paz. Que o